E aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez voltamos com Baki para mais uma curiosidade. E hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre como Yuichiro Hama morreu. No caso, para quem não sabe, para quem tá conhecendo agora esse mundo de Baki, Yuichiro Hama é o avô de Baki e de Jack. Em consequência, ele é o pai de Yujiro. Mas antes de comentar sobre tudo, antes da gente entrar nesse campo da imaginação, das teorias e até mesmo de informações que a gente pode estar recebendo no futuro, eu devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance da nova temporada, entre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa um cara aqui em cima para poder você estar acessando. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar, deixa de muita coisa e vamos pro que interessa. Yuichiro Hama, primeiro quem ele é e quem ele foi. Ele agora é, no caso, o ex mais poderoso da Terra, ou seja, ele era, no caso, a criatura viva mais forte do planeta Terra. Porém, ele não é mais esse cara, ele não tem mais esse título. Ele perdeu isso até porque ele já faleceu. Como é que a gente sabe que ele faleceu? É porque ele só aparece de fato no passado, onde Doppo era mais jovem, não tinha enfrentado ainda Yujiro, ou seja, não tinha sido caçado pelo Yujiro pela primeira vez, lá quando ele estava fazendo seu aniversário. E nessa época, bem antiga, antes dele se encontrar com Yujiro, ele se encontrou com Yuichiro Hama, que a gente viu que é um cara bem tranquilão. Se você bater nele, ele não vai estar se estressando com isso. Ele é muito light. E aí, a gente também vê um pouco sobre, no caso, esse personagem, que ele é um personagem humilde, mas ao mesmo tempo ele pode ser um personagem terrível, né? Poderoso pra caramba, extremamente overpower. E Yuichiro, ele só vem aparecer novamente depois de muitos anos, décadas depois, no caso em Baki Hama, Baki Son of Old. Durante a luta de pai e filho, tá ali Baki lutando com Yujiro, o próprio Yuichiro Hama aparece e diz que está torcendo pelo neto, e diz que o neto não deve perder, ele tem que ganhar. Claro que isso não acontece, acaba que o neto perde, ele não conseguiu fazer a vontade do vovô. E o mais interessante de tudo isso é que ele vem em espírito, né? Ele não vem, no caso, em forma humana. Ah, Kenny, como assim espírito? Não sei o que espírito fala agora? Sim, no caso, em Baki, os espíritos conseguem se materializar e falar, entrar em contato com alguém. Diferente daquela imaginação que Baki faz, né? Que cria ali, no caso, o corpo de alguém para poder fazer a imaginação, no caso, um box das sombras. Mas aqui não, aqui seria de fato o espírito da pessoa que se materializa e entra em contato com os personagens. Isso já aconteceu com o próprio Mike Tyson, que falou com o Sullivan, e também o próprio Baki, que viu Yuichiro Hama. Que o Yujiro ficou bastante perplexo por ele estar ali, ele não aceitou muito bem aquela realidade. E até mesmo falou, né, porque você tá aqui, pistolaço pra caramba, como se aquilo fosse algo ruim pra ele, de alguma forma, seja medo, seja surpresa, ou até mesmo seja espanto. O fato é que a gente acaba vendo que, tipo, mano, como pode um cara desse, que era a criatura mais forte viva anterior, inclusive lutou com os Estados Unidos e detonou tudo a ponto de vencer os Estados Unidos, assim, botar moral e os Estados Unidos recuarem na guerra por causa dele, porque ele defendeu uma ilha e ninguém conseguia passar pela ilha, ninguém conseguia dominar essa ilha, o cara tancou tudo e botou pra lascar. Como pode esse cara ter morrido? Temos três teorias, pelo menos eu tenho três teorias, tá? Tem alguma resposta definitiva? Não, mas a gente pode encontrar algumas respostas em si. A primeira delas, que eu acho que pode ser e pode não ser, é morte por velhice. Kenny, morte por velhice? Mas Yujiro é tão poderoso, ele nem fica doente. É, realmente, o cara pra morrer por velhice, ele tem que ter problemas no corpo dele. O corpo tem que ir apresentando problemas para que ele morra. Então, um cara que tem ali uma resistência poderosa, que poderia resistir a várias doenças, inclusive o Baki supõe que ele resiste até a AIDS, ao câncer, a tudo. A gente acaba vendo que Yujiro, ele não é 100% não afetável pelas coisas do mundo. Inclusive, ele já foi parado por um dardo tranquilizante para baleias azuis. E isso mostra que seu corpo pode ser afetado por toxinas e tal. Então, tem como ter uma falência múltipla dos órgãos, morrer por velhice. E isso poderia acontecer a mesma coisa com o próprio pai. Até porque o próprio Yujiro fala que Jack está se matando, né? Usando esteroides anabolizantes. Então,
a morte por velhice pode acontecer. Mas que ele tem Kaku Kaiô que viveu 140 anos. Sim, mas não tem nenhum Rama que viveu 140 anos. A gente nunca foi apresentado a isso na obra. O máximo que a gente tem que é o Júlio, que é o mais velho que a gente tá vendo aí, que por sinal deve ter em torno de 50, por aí, 40 e pouco, 56, alguma coisa assim. Não é muito velho não. Mas enfim, a gente não tem uma prova de que os Ramas vivam tanto. Então, sim, ele pode morrer por velhice, como qualquer outro personagem poderia morrer. Talvez ele não tenha a longevidade que o Kaku Kaiô tem. O ponto importante sobre isso é que, se ele morre por velhice, teríamos que ver como ele morre. Se é o próprio órgão dele, se é o próprio corpo dele que para de fazer ali aquela manutenção tão bem feita como faria, no caso, no sangue ali de Yujiro. Mas vai saber, né? Essa eu não boto muita fé que ele tenha morrido de velhice não, tá? O que eu mais boto fé, eu começo agora a aumentar aqui as possibilidades. A última eu acho que é a mais possível em si. O que eu boto fé também é que ele tenha se suicidado. Por que ele tenha feito isso? Porque nós sabemos muito bem que o Yuichiro Rama, ele é muito bom, ele é bondoso pra caramba. Ele já lutou, ele já foi sanguinário, mas ele estava numa guerra. Fora da guerra, fora dos combates, e claro, ele estava naquela guerra porque ele é japonês e ele estava no lado do eixo, né, do lado dessa guerra aí, inclusive na Segunda Guerra, ele estava desse lado, mas ele estava tentando proteger um lugar e não queria que as pessoas sofressem, então por isso que ele lutou contra os Estados Unidos. Mas o importante de tudo é que Yuichiro Rama, ele é bondoso, ele é tranquilo. Depois de anos à frente a gente vê que ele até mesmo se deixava perder para oponentes mais fracos para ganhar dinheiro, para viver. Ele não gostava de oprimir as pessoas para ganhar dinheiro, como o seu filho faz. O ponto importante é que talvez Yuichiro em algum momento tenha se arrependido muito. Provavelmente ele pode ter se arrependido tanto que tenha se matado por ver que seu filho era algo terrível, era algo que ele não aprovava. Isso é uma teoria minha, tá? Por que eu digo isso? Porque a personalidade dele é completamente diferente da do seu filho. E mais na frente a gente vê que o próprio diz, né, que o Yujiro, ele é o mesmo de sempre. Ele fala, mano, você ainda é assim, você é o mesmo de sempre, né? Continua com esse jeito. Como se assim, ele não aprova esse jeito, ou pelo menos ele acha meio banal, meio burro, a forma como Yujiro ele reage a tudo e o mundo e como vive. Então ele pode ter se suicidado, sim. Mas o ponto mais importante, o que eu mais acredito que tenha acontecido, esse aqui eu realmente acredito ter acontecido, que tenha sido de fato Yujiro matando seu pai. A gente sabe que o Yujiro, ele tem toda aquela questão de não, eu quero ser poderoso, eu vou ser o mais poderoso, eu vou conquistar o patamar altíssimo. E na época que ele nasceu, na época que ele foi crescendo, ele novinho, quem era o poderoso era seu próprio pai. E para chegar até a alcunha de mais poderoso da Terra, não só ele tem que enfrentar os Estados Unidos como o pai fez em um certo momento, mesmo que não foi atrás dessa briga, mas entrou na briga junto e acabou dominando os Estados Unidos através das consequências. Ele fez a mesma coisa e provavelmente ele tenha matado seu pai nesse processo. No caso, ele enfrentou Yuichiro, venceu Yuichiro, matou ele por causa de sua arrogância, de seu jeito egocêntrico, e por matar ele, ele não tinha mais quem o enfrentasse. Ele perdeu todo aquele tesão que ele tinha de combate, porque ele chegou no ápice, ultrapassou Yuichiro, e depois de ultrapassar Yuichiro, ele simplesmente se ferrou e aí ficou entediado. E é aí que começa aquela busca aos 19 anos dele lá, dele tentando achar um filho para que dê uma luta boa para ele. Eu creio que foi isso que aconteceu. O Yujiro matou seu pai. Essa é a teoria que eu mais acho que é correta. Mas agora eu pergunto a vocês. Vocês acham que eu tô certo? Vocês acham que uma dessas três pode ter acontecido? Vocês acham que tem outra teoria que pode se encaixar aí? Quero suas opiniões aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!